Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, professores da Escola Bíblica Dominical para a classe dos adolescentes. Nós seguimos aqui com o nosso estudo de Atos dos Apóstolos e no presente trimestre é o objetivo aí das nossas lições, dos nossos estudos. Chegamos à lição de número 6 com o tema Quando a Igreja de Cristo ela é perseguida. Nós temos um texto áureo que está em Mateus capítulo 5, verso 11, verso 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu dei uma ênfase na leitura, principalmente nessa parte de perseguirem e mentindo, ou seja, tudo aquilo que disserem de mal contra nós, desde que seja mentira, então nós devemos nos alegrar. Agora, se nós dermos causa, às vezes aí que não seja o evangelho, a pregação do evangelho, a evangelização, fora disso aí vai ser tribulação. Mas se estamos no exercício do ministério, na evangelização, na pregação, e então sendo aí perseguidos, injuriados, e principalmente aí se for mentira a respeito de nós, estão mentindo contra nós, então nós devemos nos exultar e alegrarmos, tá bom? Nós temos um objetivo da nossa aula a ser alcançado, depois vocês professores também estejam aí acompanhando junto com seus alunos e perseguindo esse objetivo. Nós temos a nossa leitura bíblica registrada aqui, capítulo de número 6, iniciando no verso 8. Presta atenção nisso aqui, pode confundir. Então, capítulo 6, verso 8, até o capítulo 8, verso 40. E no texto eu quero, na Bíblia Sagrada, destacar com vocês, principalmente aí, o verso, a partir do verso de número 1 do capítulo 8, que é onde vai se estabelecer a perseguição propriamente dita. A nossa introdução. Ao longo da história, sempre houve a dissensão entre aqueles que servem a Deus e os que não servem, bem como a perseguição aos que buscam fazer a vontade do Altíssimo. Jesus mesmo avisou a seus discípulos que sobre eles viriam perseguições. Abre aspas. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Fecha aspas. Palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui, entre aspas, para nós estar aqui observando que ele já nos deixou sob alerta com relação, portanto, não pode ser surpresa para nós, não é? Eu quero apontar para os irmãos, principalmente vocês, professores, onde foi que iniciou esta perseguição. E também a natureza desta perseguição. Sempre devemos destacar isso aqui, porque embora as perseguições elas aconteçam no mundo físico e elas aparecem aqui no mundo físico, todavia ela tem a sua origem no mundo espiritual. Então nós devemos fazer uma leitura dessa situação de modo a estar preparados para esta batalha, para esta guerra. Dessa forma, eu trouxe um texto de Apocalipse, capítulo 12, para nós iniciarmos a nossa conversa, porque o primeiro tópico da nossa lição diz quando a igreja ela é perseguida. Então vamos lá para Apocalipse, capítulo 12. Lição de número 6, está aqui.
eu coloquei um título para este meu argumento e o início da perseguição. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde ela vai ser sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo. Agora, preste atenção nisso aqui, ó. Fora da vista da serpente. Eu vou circular aqui para os irmãos essa expressão, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente fizesse arrebatar. A terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Foi fazer guerra ao resto da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Observe vocês, professores, o detalhe desse texto de Apocalipse. Onde começa a perseguição? A perseguição ela vai se iniciar no mundo espiritual. Quando Cristo ele ressuscita, ou melhor, quando Cristo morreu na cruz, ao derramar do seu sangue, ele purificou o santuário. E na sua ressurreição, então subiu aos céus, e quando sobe aos céus, lógico, agora o santuário está purificado, o diabo que até então tinha acesso, agora já não tem mais. Houve batalha nos céus e o dragão foi lançado para a terra. E ele, com a sua cauda, puxou a terça parte das estrelas, que nada mais são, nada mais do que anjos, que também vieram com ele aqui para a terra. Esta foi a primeira batalha. Quando então o dragão agora na terra, tá certo? Ele vai fazer uma perseguição contra a mulher que dera à luz o varão. E foram dados à mulher 2 asas de grande águia, então ela está no deserto, e nesse deserto ela vai ser alimentada por esse espaço de tempo que está aqui, que não é o caso de nós discutirmos agora, porém eu quero dar esse destaque em verde para vocês, fora da vista da serpente. A mulher de Apocalipse é a igreja. O dragão de Apocalipse é o diabo, a antiga serpente. Isso está no texto e os irmãos podem ler depois com mais calma, com mais tranquilidade. Observe que o texto diz que a mulher, a igreja, ela está fora da vista da serpente, num lugar preparado por Deus para ela ali ficar. Bem, visto que então ele não consegue o seu intento contra a mulher, a serpente lança da sua boca atrás da mulher água como um rio para que pela corrente fizesse arrebatar. Na realidade, este rio que ele lança já é a perseguição para alcançar esta mulher e tentar arrebatá-la. Porém, a terra ajuda a mulher, abriu a boca, traga esse rio que o dragão lançara da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente.
quem é o resto da semente da mulher? A semente da mulher, a gente já sabe de lá de Gênesis capítulo 3, verso 15, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E o resto da semente? O resto da semente, aqui quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Prestem atenção. Quem são aqueles que são alvos desta guerra do dragão? São aqueles que, primeiro, guardam os mandamentos de Deus. Então, aqueles que não guardam os mandamentos de Deus, eles não fazem parte dessa guerra. São pessoas que estão aí vivendo aparentemente, parece que até muito bem, não tem perseguição, não tem problema, não tem tribulação. Às vezes nos perguntamos por que fazemos a obra do Senhor e sofremos tanto assim, né? Está aqui a resposta. Porque aqueles que guardam os mandamentos de Deus, o dragão está fazendo guerra contra eles. Não somente aos que guardam os mandamentos de Deus, mas aqueles que também têm o testemunho de Jesus Cristo. É muito interessante esse texto aqui. Quando nós falamos fora da vista da serpente, ele não visualiza a igreja agora, ele não enxerga, identifica com muita clareza a igreja. Posso até fazer uma comparação com vocês a respeito da época em que os magos chegaram até Herodes buscando saber onde que havia nascido o rei dos judeus. Ele ficou preocupado, mas como assim? Que rei dos judeus? Eu também quero conhecê-lo e também quero presenteá-lo. Então vocês vão, encontrem-no e tragam para mim o endereço. E quando então eles foram encontrar o menino Jesus em casa, o anjo do Senhor os avisou que não deveriam voltar por aquele caminho, tampouco avisar Herodes. Então eles foram embora no caminho deles. E Herodes, o que vai fazer? Não tendo notícias, ele precisa encontrar esse rei, chamado Rei dos Judeus. E como que ele vai fazer se ele não sabe onde está, onde encontrar? Não tem tempo para ficar procurando. Então ele vai mandar matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E assim, com o intento de, nesse meio, ele conseguir encontrar aquele que é o seu objetivo. Assim, o diabo, a antiga serpente, o dragão, tendo a igreja, o corpo de Cristo, fora da sua vista, como então ele faz para atingir a mulher, a igreja? Bem, nesse caso, então, ele faz guerra ao resto da sua semente. Ele vai alcançar, ele vai atingir a mulher aqui por meio destes que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Ok? Esse é o primeiro texto que eu quero apresentar para vocês para apresentar a natureza dessa perseguição. Primeiro, ela é uma perseguição espiritual. Vai se materializar aqui, Porém, quem está por detrás disso é o dragão, a antiga serpente. Dessa forma, eu quero ler mais outro texto com vocês, agora de Atos capítulo 4, já estudado. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, capitão do templo, saduceus, doendo-se muito do que ensinassem o povo e anunciassem Jesus Cristo a ressurreição dos mortos. Lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram e chegou o número desses homens a quase 5.000. Bem, quem lança mão dos discípulos? Quem os encerrou na prisão? Está aqui. Sacerdotes, capitão do
templo e os saduceus. Esses homens, porque eles estavam invejados, doendo-se muito de que esses homens ensinassem o povo e anunciassem Cristo Jesus, a ressurreição dos mortos. Porém, percebam que esta guerra aqui, essa perseguição que está acontecendo no mundo físico e que vem por meio de líderes religiosos, como nós temos aqui no texto, no entanto, nós temos que prestar bem atenção na natureza desta perseguição lá de Apocalipse, tá bom? Vamos fazer esta comparação, essa correlação desses textos. Apresento mais este para vocês. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos ao templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Atos, capítulo de número 6. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns do que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e excitar o povo. Os anciãos, escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei. O destaque, lógico, fica aqui para nós: falsas testemunhas. Então, o nosso texto, lá, o texto áureo que nós lemos, ou seja, falsa testemunha, estão mentindo. Esse homem pregava a ressurreição de Jesus Cristo, pregava a palavra de Deus, pregava o cumprimento da lei, dos profetas, dos salmos. No entanto, esses homens, não tendo como acusá-lo, eles então vão subornar. Olha só, vão subornar homens para que dissessem falsas palavras. Esses homens seriam falsas testemunhas contra Estevão. E assim então, aí diz o texto que eles vão incitar aí contra Estevão todos esses homens, o povo, e então vão levá-lo à condenação, ao apedrejamento. Detalhe, percebam, é uma perseguição religiosa, é uma perseguição física, mas sempre não percam de vista, por detrás, a serpente, o dragão que está perseguindo
o resto da semente da mulher, os que guardam aqui os mandamentos do Senhor e que também tem o testemunho de Jesus Cristo. Olha só, todos esses homens aqui na igreja primitiva, eles trazem com eles exatamente esses dois requisitos para que sejam perseguidos, para que sejam injuriados. Então, essa é a recomendação. Então, vamos pensar assim: o dragão perdeu de vista a mulher. Bem, mas já coloca os seus instrumentos para agir. E os seus instrumentos vão em busca de quem? Quem que você quer que nós persigamos, que nós matemos? Aqueles que têm o testemunho do Senhor Deus, que guardam o testemunho de Deus e que, olha só, também tem o testemunho de Jesus Cristo. Então eu vou melhorar minha fala. A quem vão perseguir? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Segundo, os que têm o testemunho de Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, como nós vamos enfrentar, então, esta perseguição? Aí já é o nosso segundo tópico da lição. Como que vamos enfrentar essa perseguição? Uma vez que ela é espiritual, embora esteja aí se manifestando no mundo físico, deixamos aqui da revista para nós fazermos a leitura. Uma vez que as perseguições fazem parte da vida cristã, devemos ter em nós essas importantes qualificações para que não venhamos desfalecer quando formos colocados à prova. E o primeiro que temos, ser cheio de fé e de poder, ou seja, crer que mesmo em meio à perseguição, o evangelho ele vai alcançar aqueles que nos ouvirem. Crer que os sinais que nos seguirão e que se for, ou seja, crer que os sinais nos seguirão e que se formos vencidos nessa batalha, o céu estará aberto e pronto para nos receber, assim como foi o exemplo aqui de Jesus e o exemplo também de Estevão, que foi o primeiro mártir. Então nós temos, debaixo dessa perseguição, temos que estar cheios de fé e de poder. São armas físicas? De forma nenhuma. É uma batalha espiritual. Então vamos ser repetitivos nisso? Embora nos pareça física, se trave no mundo físico, contudo, é uma batalha espiritual. E as armas? Como batalhar nessa luta? Como entrar nessa batalha? Nós também temos que ter armas espirituais. As armas carnais não nos servem para isso. Vamos nos lembrar de Davi? Davi foi batalhar contra Golias. Era um inimigo ali visível, físico. Porém, aquela batalha, ela não era só física, ela era uma batalha espiritual. E quando colocaram a armadura de Saul em Davi, como que ficou? Não serviu. Não dava nem para ele andar com aquela armadura. E como que Davi então vai batalhar? Ele foi contra Golias. Golias ficou espantado com ele, blasfemou, xingou, falou tanta coisa. Sou eu algum cão para vocês mandarem para mim esse menino? Mas Davi disse para ele: você vem contra mim com escudos e varapaus, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, a quem tu afrontastes. Então,
tu afrontaste. Aqui está. Olha só, batalhar em nome do Senhor é ser cheio de fé e ser cheio de poder. Vou subir um pouquinho mais aqui para nós pegarmos o segundo ponto. Sabedoria da palavra de Deus e ousadia no Espírito. O conhecimento da palavra de Deus nos revela a vontade de Deus em nos usar para pregar com ousadia, mediante a ação poderosa do Espírito Santo, de forma que não tenhamos as nossas vidas por preciosas no cumprimento da nossa suprema missão. Então é isso aqui, meus irmãos. Romanos 1,16 é um versículo bem conhecido de cada um de nós, em que Paulo vai dizer: não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é a salvação de todo aquele que crê, né? Primeiro do judeu, depois do grego. Então são textos que nos mostram que esses homens, eles não tiveram vergonha do evangelho, tampouco ficaram com medo de perseguição. Ao contrário, eles sempre eram revestidos de poder, e era esse poder que lhes dava essa condição para pregar o evangelho com ousadia, né? Cheio da palavra de Deus e com muita sabedoria. Quem lhes dava todas essas condições? A presença do Espírito Santo. Eles eram cheios do Espírito Santo, armas espirituais. O nosso terceiro tópico fala sobre a expansão do evangelho sob as perseguições, ou seja, quais foram os resultados dessas perseguições. Assim eu trouxe Atos capítulo 8 para a nossa leitura. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Vejam, os irmãos, que essa grande perseguição, que agora ela está mais do que nunca acirrada após a morte de Estevão, e o inimigo pensou: matamos agora Estevão e nós vamos conseguir agora alcançar o nosso objetivo. No entanto, esta perseguição teve para eles um efeito contrário, né? Essa grande perseguição contra a igreja em Jerusalém fez com que esses outros discípulos, exceto os apóstolos, eles saíssem pela terra da Judéia e da Samaria. E daí nós vamos colocar o seguinte: qual era o objetivo de Deus? Quando o Senhor Jesus Cristo, ainda em Atos capítulo 1, verso 8, ainda não havia subido aos céus, naquele período ainda de 40 dias que apareceu aos discípulos após a sua ressurreição, capítulo 1, verso 8, ele disse: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja, ela foi ficando acomodada dentro da cidade de Jerusalém. A obra estava boa, 3.000 almas, 5.000 almas, muito poder, muita graça, muita operação de milagres e maravilhas, e nada de sair para a Judéia e Samaria. Nesse caso, a perseguição, novamente, né, ela vai ser um instrumento de Deus. Para quê? Para cumprimento do seu propósito e dos seus objetivos. Então a igreja ali voluntariamente não saía para cumprimento da promessa. Então, pela perseguição, agora sim, os discípulos vão sair dispersos pela terra Judéia e Samaria e vão sair para pregar o evangelho. Mas os que andavam dispersos, eles iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes
pregava a Cristo. E as multidões, então, unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviu e viu os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíram de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Perceba, os irmãos, que nessa perseguição, dispersos, anunciando a palavra, ao destaque de Lucas para Filipe, que desceu para Samaria. Então já havia discípulos agora na Judéia, já havia discípulos em Samaria, e qual que era o objetivo deles? Pregar Cristo. E as multidões percebiam o que acontecia quando aqueles homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo, cheios da palavra, cheios da sabedoria, olha o resultado aqui. Espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, paralíticos e coxos eram curados, e grande alegria naquela cidade. Que maravilha, né? É a condição que foi colocada no segundo tópico de como você vencer a perseguição. Então a perseguição, ela vem, não é para que nós fiquemos acuados, amedrontados. Ao contrário, vamos partir para cima, vamos avançar na pregação do evangelho. É lógico, não vai ser com as nossas próprias forças, porque de nós mesmos não vamos conseguir, nós vamos ficar mesmo com medo. Agora, cheio da palavra, de fé, do Espírito Santo, sabedoria de Deus, irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, meus amados irmãos, voltando para a revista e partindo para a nossa conclusão nessa oportunidade, apresentando aos irmãos esses 3 tópicos, e por último, principalmente aqui, que a perseguição, ela teve o objetivo de dispersar ali os discípulos e o evangelho avançar um pouquinho mais. Nós podemos agora partir para a nossa conclusão, onde lemos: as perseguições revelam a malignidade do diabo e do mundo lutando contra Deus. Contribuem para o crescimento pessoal dos crentes, bem como pode ser grande oportunidade da operação divina em favor dos seus filhos e daqueles que ainda alcançarão salvação. Portanto, coragem, irmãos. Que bom, né? Terminar a nossa lição dessa forma, com essa conclusão aqui, ó. Coragem, irmãos. Tá bom? Sejam cheios de fé, do Espírito Santo, da palavra e da sabedoria de Deus, e com certeza não haverá obstáculos para nós. Vamos vencer, assim como o nosso Senhor venceu. E se porventura no campo da batalha tombarmos, a viva esperança habita em nosso coração, de que um dia nós estaremos para todos sempre com o Senhor. Amém? Professores, uma boa aula, e que Deus lhes dê graça para a ministração dessa lição diante da sua classe. Amém.